Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco de alguns ensinamentos de Buda que me ajudaram muito no meu processo e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Vamos lá? Então pessoal, como eu já falei na entrada do vídeo, hoje a gente vai falar de alguns ensinamentos de Buda que me ajudaram muito no meu processo e eu tenho certeza que alguma dessas frases também pode te auxiliar nessa sua caminhada. A primeira delas, que mais ressoa pra mim, que faz assim, que mais assim teve realmente impacto na forma como eu vejo as pessoas, na forma como eu me relaciono com as pessoas, foi tipo assim um clique que mudou totalmente a minha vida, foi em relação a essa frase sobre as projeções. A primeira frase fala assim: não leve nada pro lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, dos próprios sonhos. Quando você se torna imune às opiniões e ações dos outros, não será mais uma vítima de sofrimentos desnecessários. Gente, essa frase fez muito sentido pra mim, porque assim, quando eu, por exemplo, quis abrir o canal, né, eu fui perguntar pra algumas pessoas o que elas achavam, pessoas próximas a mim, e eu tive às vezes alguns feedbacks não tão positivos assim, né, tipo, de pessoas que eu, né, meio que queriam que me dassem um pouco de auxílio e não me deram, que também tem tudo a ver com aquele negócio que a gente já tinha falado sobre rede de amor e tudo mais, dos outros vídeos do canal. Se você ainda não viu, eu falo muito sobre isso. Mas, além disso, além da rede de amor, né, é uma projeção. Quando você pede uma opinião de alguém ou não pede, ou ela simplesmente fala alguma coisa em relação a você e que não é uma coisa assim, você vê que não é, tipo assim, não é uma coisa positiva, né, necessariamente, ou seja, sei lá, às vezes ela fala um comentário muito agressivo em relação a alguma coisa. E aí, ou não, tá? Mas assim, a maioria das vezes sim. E aí eu me sentia mal. Eu me sentia tipo, gente, eu não tenho capacidade. Ou ia pra uma outra coisa que não tinha nada a ver comigo. Muitas das coisas, e a maioria das coisas que as pessoas falam são projeções delas mesmas, são frustrações delas mesmas perante aquela situação, perante a você. Ou seja, se você é uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos, que vai lá, realiza, que corre atrás, vão ter pessoas que vão falar assim: ai, não acho que seja uma boa ideia, ai, não sei o que, ai, não sei o que. Mas às vezes, muitas dessas ações é o inconsciente dela, porque são crenças, nem são só crenças, mas são medos que ela própria sente e que ela não tem coragem de fazer. Então, às vezes, quando você fala algum sonho pra alguma pessoa e a pessoa fala: ai, não, mas isso aqui, às vezes não tem a ver exatamente se a sua ideia é boa ou não, entende? Tem a ver com a projeção dela. Talvez ela seja insegura, talvez ela tenha os medos dela, talvez ela não tenha coragem. É você sair da linha de frente do personagem, digamos assim, e ir pra linha do espectador, né? É você sair da situação ali e você olhar de fora. E você olhando de fora, você consegue ver que aquela fala daquela pessoa, por trás, remete a medos e inseguranças que ela traz consigo inconsciente. E quando ela fala alguma coisa pra você, tá atrelado a esses medos e inseguranças que ela carrega. Então, é a gente começar a sair um pouco daquilo ali e olhar de fora, né? Porque o olhar de fora, você consegue, o olhar do amplo, né? Você observar é muito interessante, porque você começa a entender de fato que não necessariamente tudo é pra você, entendeu? É apenas uma projeção da pessoa perante aquela situação. E como isso de fato, né, também me ajudou. Isso também me ajudou no meu trabalho, sabe? Nas minhas relações com as pessoas com quem eu trabalho. Então, assim, sei lá, às vezes a pessoa fala alguma coisa no calor do momento, ou teve algum comentário que pode ter sido maldoso, mas não nessa intenção. E aí quando você olha por trás e fala: mas por que a pessoa teve essa atitude? Por que ela fez isso? Você começa a questionar e refletir a atitude dela, e você começa a ver: putz, é porque ela
tem isso, ela tem essa insegurança, ela tem esse medo que pode ter reativado alguma coisa dentro do inconsciente dela que ela já se defendeu. Então é esses mecanismos, sabe? É você começar a observar, sabe? E quando você começa a observar, você acaba também não sendo tão reativo na relação. Porque a pessoa fala e fica assim, aquela briga eterna. E quando a pessoa fala, e aí você fala, não, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Por que ela tá fazendo isso? O que tem por trás dessa ação? Você começa a tranquilizar mais, entendeu? Você começa a entender mais por que as ações das pessoas são assim. E isso é muito interessante. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado muito isso internamente dentro de mim, entendeu? Então, por exemplo, isso acontece muito até nas redes sociais, né? Esse canal é muito maravilhoso, eu não tenho nenhum hate por enquanto e nem quero ter, mas a gente sabe que na internet existem muitos haters, existem muitas pessoas que propagam o ódio. E muitas dessas coisas, assim, quando alguém fala alguma coisa específica, é muita projeção da pessoa própria, porque ela tá infeliz, e ela vai lá e coloca o ódio pra fora, entendeu? Mas não necessariamente é o seu trabalho que é ruim. Não, é ela própria, a pessoa que ela tá mal resolvida, ela tem as questões delas, e aí a forma dela se sentir melhor é talvez colocar você pra baixo, entendeu? Mas amor, tanto faz, tanto fez a opinião da outra pessoa, sabe? Porque assim, é claro que a gente tem que, vão ter opiniões construtivas que a gente precisa sim se autoanalisar e falar, poxa, essa opinião, essa crítica, ela foi realmente, tem um sentido, faz sentido, a gente tem que também aceitar as críticas, mas críticas que são construtivas. Você sabe o que você sabe o que realmente importa, e se você assistiu já o vídeo aqui do canal, os últimos 2 vídeos que eu falei sobre amor próprio, é isso que importa. Se o que você faz remete à sua verdade, à sua intuição, à sua paixão, se você tá feliz com aquilo, e vem uma pessoa aleatória, ou uma pessoa que você conhece mesmo, e faz um comentário às vezes assim, infeliz, né, como a gente se chama, gente, assim, problema dela, sabe? É ela mesma projetando alguma coisa, sabe? Pra você, não tem a ver com você, não tem a ver com você. Isso traz uma paz muito grande quando você tem esse entendimento. Porque você vê que nem tudo é direcionado pra você, sabe? Você vê que muitas das coisas são projeções das outras pessoas. Enfim, já falei bastante sobre isso. Essa é a parte que realmente mudou muito a forma como eu penso. Esse foi um dos principais ensinamentos que pra mim ressoaram de uma forma muito, muito forte dentro de mim. A outra frase, na verdade, é uma história que também ressoa pra mim de uma forma muito positiva, assim, sabe? Que fez muito sentido pra mim. A história é basicamente assim. Chegou um cara pra Buda e perguntou, Buda, Deus existe? Ele falou, não. Aí chegou um outro cara e ele falou, Deus existe? Ele falou, sim. Aí chegou um outro cara e falou, Buda, Deus existe? Ele falou, talvez. Aí o discípulo dele tava do lado dele, olhou pra ele e falou, mas Buda, eu acho que você tá enganado, né? Porque pra cada pessoa você disse uma resposta diferente, né? Pra um você disse que sim, pra outro você disse que não, pra outro você disse talvez, não entendi. E ele falou, o primeiro homem que veio aqui, ele não acreditava. Então se eu falasse que Deus existe, ele não ia acreditar. Então eu disse que não, e criei-se a dúvida. O segundo era devoto. Ele acreditava em Deus. Então se eu falasse que não, ele não ia acreditar, porque ele já acreditava em Deus. Então eu reafirmei o que ele acreditava. E o terceiro ele não sabia, estava na dúvida. Então eu falei, talvez, pra continuar lá com o que ele acreditava. Que isso pra mim ressoou. Ressoou de várias formas, né, obviamente. Mas na minha prática, no meu dia a dia, de fato, o que ressoa é que as pessoas são diferentes. E que pra cada um vai ter uma relação diferente. Então, pra quem não sabe, eu trabalho
com restauração. Restauração aqui em Portugal é quem trabalha em restaurante. No Brasil a gente chama de restaurante, por isso tem essa diferença. E eu amo trabalhar em restaurante. Eu tenho sempre contato com o público, eu converso com as pessoas. Eu sou formada em comunicação, relações públicas, então realmente esse contato com as pessoas é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. E quando eu ouvi esse conto, né, essa história, eu entendi que, por exemplo, se a gente fecha o restaurante às 11 horas e chega um cliente e fala assim: eu quero uma sobremesa, por exemplo, e você fala: olha, senhor, infelizmente a gente vai encerrar a casa e a gente não pode mais vender sobremesa por conta do horário e tal. Ele provavelmente vai chegar e falar: poxa, desculpa, realmente eu nem vi a hora, não, tudo certo, beleza, sem problemas, outro dia eu vim aqui com uma sobremesa, não tem problema nenhum. E uma outra pessoa, eu posso falar a mesma informação, a mesma coisa, e o cara pode falar: então me dá o livro de reclamação que eu quero aqui reclamar, porque eu vim pra cá, tenho o direito de comer sobremesa. Então entender que cada um é cada um. Enquanto pra um ele não tem problema de não comer a sobremesa, pro outro vai ser uma grande questão na vida dele, entendeu? Então é você entender as diferenças das pessoas, né? É você entender que pra cada pessoa vai ressoar de uma maneira diferente. Então essa é a forma que eu entendi, assim, que ressoa pra mim. Muito da questão do que eu vivo, mas é claro que esse conto tem muitos mais ensinamentos e autorreflexões que a gente pode fazer por isso. Que a gente pode ter com isso, né? Mas pra minha vida, assim, pessoal, ressoou muito em relação a isso. Eu vou falar outras duas frases aqui que elas têm relação entre elas de que me ajudaram muito. A primeira é: controle a sua mente. Você é o que você pensa. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos. A outra é, que é parecida também com essa frase: a gente atrai tudo o que a gente pensa. Toda a energia emanada para o universo volta para nós, com a mesma intensidade. Logo, livre-se dos pensamentos negativos, vista-se do bem, só assim o universo irá a teu favor. O que essas duas frases falam, né? Muito parecidas. A gente é o que a gente pensa e o que a gente emana. Ou seja, a gente pensa, a gente sente, a gente vibra e a gente emana, né? Isso volta pra gente. Ou seja, se a gente tá aqui, o nosso pensamento tá aqui, tipo: ai, não vai dar certo, ai, eu não sou boa, eu não sou suficiente. O quê? Já tô sentindo aqui, ó, que eu não sou suficiente. Já tô emanando aqui energias de que não sou. Então, realmente, o universo vai o quê? A minha vida vai me mostrar o quê? Que realmente eu não sou o suficiente. Porque se eu tô pensando, se eu tô sentindo, se eu tô vibrando, então isso entende? Quando você tem que reprogramar o seu cérebro. Por exemplo, você quer uma casa. Você não pode ficar falando: ai, não, mas eu não tenho dinheiro. Ai, eu não vou ter capacidade de ter essa casa. Essa casa é muito cara. Ai, não, eu queria ter, mas o outro que tem, o outro que pode, eu não posso ter. Realmente, se você tá afirmando pra você que você não pode ter a casa, você não vai ter a casa. Se você pensa que você não é capaz, você já tá sentindo, você já tá vibrando. Ou seja, esse processo aqui já é uma ação e ela vai voltar pra você. Se você não acredita em você, então o universo vai falar: então tá. Então você só vai trazer coisas que estejam na mesma vibração do que você. Você entende? Agora, quando você reprograma a sua mente e fala: não, eu sou capaz, eu posso. Ah, eu tenho esse sonho, eu vou fazer. Eu estou fazendo já esse sonho acontecer. Então as coisas vão vir. É um cálculo fácil, porém precisa ser feito com repetição. Não adianta você falar: ah, eu sou capaz. Mas você tá sentindo que você é capaz? Ou você só tá mentindo pra você mesmo? Não, você tem que falar: eu sou capaz. Eu sou maravilhosa, eu consigo tudo que eu quiser. E aí sim as coisas vão chegar até você. Da mesma maneira que você tá emanando. Gente, isso aqui, ó, matemática, galera. Positivo gera positivo, negativo gera negativo. Se você tem a sua mente só focada em pensamentos negativos: ai, eu sou horrível, ai, eu não consigo, ai, não sei o que, minha filha, você vai vivenciar exatamente isso que você tá vibrando. Exatamente isso que você tá falando pra você mesma. Porque se você tá aqui, ó, só fazendo isso, só pensando: ai, eu não posso, eu não posso, eu não posso, vai voltar o não posso.
Agora, se você fizer o ao contrário, eu consigo pensar positivo, eu tenho capacidade, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, whatever, o que você quiser, eu quero essa casa, então eu vou ter essa casa. Se você reprogramar o seu cérebro pro positivo, ele vai gerar positivo. Isso que eu tô falando de um pensamento de Buda, mas a física fala isso, ação e reação, a matemática fala isso, né? Positivo gera positivo, negativo gera negativo. Então assim, a conta é fácil, o resultado que é difícil. Porque o resultado a gente precisa diariamente estar trabalhando a nossa mente e nos reprogramando para que a gente esteja vibrando no positivo. Então é mais ou menos isso.